Opa, tudo bom, pessoal? Eu vou falar aqui então sobre integração contínua com o Travis CI e o GitHub, né? Os principais passos e as coisas que vocês têm que prestar atenção e focar para começar a configurar uma integração contínua para o projeto de vocês, tá bom? Então o Travis CI ele é uma das ferramentas de integração contínua, mas o importante é vocês terem a ideia e o conceito por trás na hora de construir a integração para um projeto de vocês. Pois a integração nada mais é do que a automação dos processos que vocês vão estar executando no dia a dia para o software. A ideia é que a gente consiga fazer isso para cada modificação, para garantir que o software está estável e funcionando como esperado. Então, vocês no dia a dia vocês estão desenvolvendo, executando e testando esse software. Mas não dá pra gente a cada modificação fazer isso por conta própria, né? Então a cada commit eu vou estar executando e testando aquele código. É para isso que a gente faz testes automatizados e utiliza da integração contínua para garantir de que eles estão sendo executados com sucesso a cada commit e modificação, de forma exaustiva, assim. O Travis CI ele funciona basicamente com esse arquivo YML, onde ele vai descrever quais os passos para executar, para configurar, executar e testar o seu sistema. Então, ele vai fazer isso de ponta a ponta para vários estágios. Esse arquivo ele é bem descritivo, então ele utiliza essa linguagem YML, que é bastante documentada aí na internet, onde ele vai descrever, por exemplo, qual a linguagem do projeto, quais as versões dessa linguagem e quais são os passos necessários para executar determinada tarefa dentro do projeto. Então aqui, por exemplo, ele instala todos os requisitos do projeto e executa o comando pytest. A primeira parte que vocês vão ter que pensar no CI vão ser os passos, os estágios. Então, quais são os estágios para eu construir esse software? Normalmente eles são caracterizados nesses básicos aqui de build, test, staging e production. Tá? O processo de build é vocês construírem o sistema de vocês. Normalmente o exemplo clássico que a gente pensa é no C, né? Quando você compila o seu código, é o processo de build, você está construindo a versão executável desse software. Então é você preparar o software para ser testado. Então, se você precisar configurar alguma coisa, alguma tarefa de build, você vai criar um estágio para isso. Depois que seu software está compilado, o que você vai executar? Os testes, onde vão descrever testes unitários, se você está testando a sintaxe, né, se a pessoa está seguindo a folha de estilo que vocês definiram para o código, testes de interface, aceitação, sistema, integração, todos esses tipos de testes podem ser feitos em paralelo aqui durante o estágio de teste, por exemplo. E as regras vão se definir, se você só passa para o próximo estágio se as tarefas do estágio anterior passarem com sucesso. Aqui, por exemplo, quando os dois testes passarem, ele vai executar então a homologação. Então aqui ele vai executar a implantação do software em homologação. Então se você tem um software que foi construído com sucesso, passou em todos os testes, ele é uma versão de homologação, ela está pronta para ser produção. E isso vai depender de algum outro fator, por exemplo, em qual branch que ela está, se já foi validado, por exemplo, por alguém durante a entrega, uma revisão. E além dos estágios, né, vocês têm que descrever quais os scripts e passos dentro de cada tarefa dessa. Então, isso vai ser descrito assim, ó. Dentro dos seus jobs, você vai incluir estágios, né, com o tracinho stage e o nome desse estágio. Em ordem, ele vai executar. Então, dentro de cada estágio, vocês vão ter diversas diretivas que vocês podem usar. Uma delas é o script, eu acho que é a única obrigatória, onde você vai definir qual script ele vai executar dentro daquele estágio. Então, por exemplo, aqui ele tem um estágio de teste, onde ele executa o teste 1, e um estágio, e o teste 2, e durante o estágio de deploy ele vai executar o script de deploy, certo? É assim que você define os estágios. Mas dentro de cada estágio você tem diversas diretivas que você pode usar. As mais comuns de se utilizar é o install e o script, onde você vai instalar as dependências da ferramenta que você quer usar e utilizar o script para realmente chamar a ferramenta e testar o software. Então, por exemplo, se você está utilizando um projeto Python, você normalmente vai utilizar pip install pytest, né? Pip install ponto e os seus requirements, né, para instalar todos os requisitos daquele projeto antes de executar ele ou testar ele se ele está funcionando.
Então aqui, por exemplo, tem um caso com Python onde a gente tem a diretiva de, antes de instalar as minhas dependências, você verifica a versão do Python, faz um pip install pip para atualizar o pip, instala o PyTest, o codecov, a partir daí instala as dependências do projeto no modo teste, executa o PyTest e quando isso der sucesso, você verifica a cobertura do código. Isso vai garantir que, por exemplo, para cada commit só seja testada a cobertura do código, você só vai ver a cobertura de commits que os testes passaram. Então, esse tipo de script aqui vai automatizar e vocês vão colocar dentro de cada estágio do seu sistema para garantir que ele seja integrado continuamente e entregue para o seu cliente com sucesso. Tá bom? Isso vai dar várias garantias para o sistema de vocês e automatizar até descrever várias tarefas do projeto. Por exemplo, como que eu testo o meu sistema. A pessoa vai ter literalmente escrito toda a sequência de comandos e quais as dependências para executar esses testes no sistema. Certinho?